Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, 125, 4 de abril de 1902, destruindo os bens morais, destrói-se também os bens físicos e temporais. Continuando meu habitual estado, meu adorável Jesus vem, mas quase sempre em silêncio, ou bem me diz alguma coisa a respeito da verdade. E acontece que enquanto está o Senhor, a compreendo, e me parece o que a saberei dizer. Mas ele, ao desaparecer, sinto que me está a tirar a luz que me incutiu e não sei dizer nada. Depois desta manhã tive que sofrer muito por esperá-lo, e ao vir me transportou para fora de mim mesma, fazendo-se ver muito indignado. Então eu, para aplacá-lo, fiz vários atos de arrependimento, mas a Jesus parecia que não lhe agradava nenhum. E eu toda me esforçava em variar os atos de arrependimento. Talvez alguém poderia gostar dele, e no final eu disse: Senhor, eu me arrependo das ofensas feitas por mim e por todas as criaturas da terra, e eu me arrependo e repudio pela única razão de que nós ofendemos a ti, sumo bem, porque enquanto você merece amor, nós ousamos te ofender. Com este último, parecia que o Senhor ficava satisfeito e mitigado. Depois disso, me transportou no meio de um caminho, onde estavam dois homens em forma de bestas, todos ocupados em destruir todo tipo de bem moral. Pareciam fortes como leões embriagados de paixões. Só vê-los me dava terror e medo. E o bendito Jesus me disse: Se queres aplacar-me um pouco, vê e passa no meio daqueles homens, para convencê-los do mal que fazem, enfrentando sua ira. Embora um pouco tímida, mas fui. E assim que me viram, queriam me devorar. Mas eu lhes disse: permitam que eu fale, e depois façam o que quiserem. Devem saber que, se conseguirem o vosso propósito de destruir todo o bem moral pertencente à religião, virtudes, dependência e bem-estar social, vocês, sem se darem conta do erro, virão destruir ao mesmo tempo todos os bens físicos e temporais. Porque quanto se tiram os bens morais, outro tanto se multiplicam os males físicos. Portanto, sem se darem conta, vão contra vós mesmos, destruindo todos aqueles bens caducos e passageiros que tanto amais. E não só isso, senão que vão buscando destruir vossa própria vida, e sereis causa de fazer derramar lágrimas amargas aos vossos descendentes. Depois fiz um ato grandíssimo de humildade que nem sequer sei dizer, e aqueles ficaram como um a quem passa do estado de loucura, e tão fracos que nem sequer tinham força de me tocar. Assim passei livre e compreendi que não há força que possa resistir à força da verdade e da humildade, né, da razão, né, na hora que ela falou, né. 426, 16 de abril de 1902, modo de reprimir as paixões, a importância dos primeiros movimentos delas. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha, então eu, não vendo-o vir, eu disse: o que estou fazendo nesse estado? Se o objeto que me encantou não vem mais, é melhor acabar logo com isso. Enquanto dizia isso, meu doce Jesus veio por pouco e me disse: minha filha, todo ponto está em reprimir os primeiros movimentos. Se a alma está atenta a isto, tudo irá bem. Se não, aos primeiros movimentos não reprimidos, sairão fora as paixões e romperão a força divina, que como perto circunda a alma para tê-la bem guardada e afastada dos inimigos, que sempre buscam insinuar e danificar a pobre alma. Mas se assim que os adverte entra em si mesma, humilha-se, arrepende-se e com coragem põe remédio. A força divina se fecha de novo em torno da alma, mas se não põe remédio, a força divina já foi quebrada, dará lugar a todos os vícios. Por isso, esteja atenta aos primeiros movimentos, pensamentos, palavras, e que não sejam retos e santos, porque se te escapam os primeiros, não é mais a alma que reina, mas as paixões. Se queres que a força não te deixe só um só instante. Então, dois trechos bem interessantes, né? Então, aqui no primeiro, ela está no estado habitual, né? E Jesus está, né, nesse momento de silêncio. E ela fala que quando ele está com ela lembra direitinho de como escrever aquilo que ele disse. Mas quando ele sai, né, de perto dela, ela parece que perde aquele conhecimento, aquele entendimento, né? Depois disso que ela falou, né, que aconteceu, ela viu
Jesus muito bravo, muito chateado, e ela começou a pedir perdão, né? Se arrepender das ofensas, tanto feitas por ela como feitas pelas criaturas. E ele falou, mostrou para ela, né, dois homens que, como parecendo leões, estavam embriagados de paixões que dava terror e medo. E parecia dois homens em forma de bestas, muito ocupados em destruir todo o bem moral. Aí Jesus falou para ela: se você quer me aplacar um pouco, você vai e passa no meio daqueles homens para tentar convencê-los do mal que fazem, enfrentando sua ira. Ela foi e ela fez o que Jesus pediu. Então é muito importante a gente ter esse sentimento da Luísa, né? De fazer o que Jesus quer a qualquer custo, né? Por mais difícil que seja, a gente tem que fazer aquilo que ele está propondo. Muitas vezes a gente também sente dentro de nós que a gente tem que agir com uma correção a alguém, que a gente tem que falar alguma coisa para alguém, a gente se sente tímido, mas Jesus mostra uma força dentro de você que é para fazer, e você, por amor a Jesus, tem que fazer, né? Sabendo que é a vontade dele claramente. E aí a Luísa, ela é essa pessoa que ela vai e faz, né? E mesmo que eles estavam ali nervosos, parecendo duas bestas furiosas, ela disse, né, que se eles forem destruir os bens morais, eles ao mesmo tempo também vão destruir os bens físicos que vão fazer falta, né, já que eles amam tanto ter um carro, uma casa, ter a família, ter os bens ali de churrasco, festas. Então, se eles destruir a família, destruir os bens morais, eles vão perder tudo isso. Então, aquilo vai fazer mal, né, para eles depois, né, e para os seus descendentes. E aí eles entenderam o que a Luísa disse e acabaram ficando num estado que nem tinham mais força de fazer nada. É sinal de que e ela fez um ato de grande humildade, né? E que eu não sei dizer, ela não fala aqui qual é, né? Eu não sei nem dizer como que eles ficaram, como a quem passa de um estado de loucura e tão fracos que nem sequer tinham força de me tocar. Então, eu não sei se ela ajoelhou perante a eles, não sei, ou abriu as mãos, os braços, né? Para poder estar à disposição deles bater nela, alguma coisa assim. Foi um ato de humildade, disposição, ou deitou no chão, alguma coisa, não sei, né, ela não fala. Mas isso tocou o coração deles e eles, né, entenderam que a força, não conseguiram resistir à força da verdade que ela falou e dessa humildade dela. E Jesus falou algo muito importante sobre as paixões aqui no outro trecho, né? Que quando vem um movimento ruim, que é o movimento que ela sentiu aqui, né? Ela veio um sentimento aqui, o que estou fazendo nesse estado? Se Jesus não vem mais, é melhor acabar logo com isso. Então é uma paixão que vem sobre ela e ela tem que reprimir esses primeiros movimentos, dela desistir, né? Dela desanimar. Então, se a alma está atenta a esse movimento e não deixa que aconteça, tudo irá bem. Senão, esses primeiros movimentos não reprimidos pela alma sairão fora as paixões e romperão a força que Deus coloca na alma de resistir a isso, né? Que como perto circunda a alma para tê-la bem guardada e afastada dos inimigos que sempre buscam insinuar e danificar a alma. Mas se assim que os adverte, entra em si mesma, humilha-se, se arrepende do que disse, do que pensou, e com coragem põe remédio, a força divina se fecha novamente em torno da alma, mas se não ela não põe remédio, ela continua pensando nessa forma errada, a força divina foi quebrada e dará lugar aos vícios. Então, se você sente o impulso de desistir, de fazer alguma coisa contra a vontade de Deus, e aí você permite que isso aconteça, fica firme nesse pensamento, você vai acabar perdendo essa graça da força de Deus em você. Mas se você reprime totalmente esses pensamentos, se pede perdão a Deus e volta a Deus, aí ele vai firmar o cerco sobre você, te dando a força para resistir. Então é muito importante estar atento a esses primeiros movimentos que vêm na nossa mente, pensamentos de desistir, né, de falar, não vale a pena, vou largar a mão, vou continuar o que eu era antes, para que eu vou ficar na divina vontade, parar de pecar e fugir, né, dos bens materiais, as coisas, porque que eu vou, né, fazer só a vontade de Deus e parar de pensar em coisas humanas e tal. Então, tem que tomar cuidado, que essas coisas vêm sempre à mente, a gente tem que fazer esses pensamentos ir embora. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 125. 4 de abril de 1902. Destruindo os bens morais, destroem-se também os bens físicos e temporais. Continuando meu habitual estado,
Meu adorável Jesus vem, mas quase sempre em silêncio. O bem me diz alguma coisa a respeito da verdade. E acontece que enquanto está o Senhor, a compreendo e me parece que a saberei dizer. Mas ao desaparecer, sinto que me está a tirar a luz que me incutiu e não sei dizer nada. Depois esta manhã tive que sofrer muito por esperá-lo, e ao vir me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver indignado, fazendo-se ver muito indignado. Então eu, para aplacá-lo, fiz vários atos de arrependimento, mas a Jesus parecia que não lhe agradava nenhum. Eu toda me esforçava em variar os atos de arrependimento. Talvez alguém poderia gostar dele. E no final eu disse, Senhor, talvez algum poderia gostar, né? Ele poderia gostar de algum desses atos de arrependimento. E ela disse, Senhor, eu me arrependo das ofensas feitas por mim e por todas as criaturas da terra. E eu me arrependo e repudio pela única razão de que nós ofendemos a ti, sumo bem. Porque enquanto você merece amor, nós ousamos te ofender. Com este último, parecia que o Senhor ficava satisfeito e mitigado. Depois disso, me transportou no meio de um caminho onde estavam dois homens em forma de bestas, todos ocupados em destruir todo tipo de bem moral. Pareciam fortes como leões e embriagados de paixão. Só vê-los dava terror e medo, e o bendito Jesus me disse: Se queres aplacar-me um pouco, vê e passa no meio daqueles homens, para convencê-los do mal que fazem, enfrentando sua ira. Embora um pouco tímida, mas fui, e assim que me viram queria me devorar. Mas eu lhe disse: Permitam que eu fale e depois façam o que quiserem. Devem saber que se conseguirem o vosso propósito de destruir todo o bem moral pertencente à religião, virtude, dependência e bem-estar social, vocês, sem se darem conta do erro, virão destruir ao mesmo tempo todos os bens físicos e temporais. Porque quando se tiram os bens morais, outro tanto se multiplicam os males físicos. Portanto, sem se darem conta, vão contra vós mesmos, destruindo todos aqueles bens caducos e passageiros que tanto amais. E não só isso, senão que vão buscando destruir vossa própria vida, e sereis causa de fazer derramar lágrimas amargas aos vossos descendentes. Depois fiz um ato grandíssimo de humildade, que nem sequer sei dizer. E aqueles ficaram como um a quem passa o estado de loucura, como um a quem passa do estado de loucura, a quem passa o estado de loucura, e tão fracos que nem sequer tinham força de me tocar. Assim passei livre e compreendia que não há força que possa resistir à força da razão e da humildade. Então, Jesus está muito indignado, né? Ele aparece muito indignado, ela fala, fazendo-se ver muito indignado. E ela faz vários atos de reparação, de arrependimento para aplacar Jesus. Mas aí ele começa a se aplacar quando ela fala: Eu me arrependo de todas as ofensas feitas por mim e por todos. Quando ela se apresenta, né, para pedir perdão em nome de todos. E ele pede. Então, já que quer me aplacar, vai no meio daqueles homens. E dois homens como bestas, leões, que dava terror só de ver. Então, assim, a gente vai e ela vai, né, sem pestanejar, vai fazer o que Jesus pediu. Então, isso é interessante, né, porque Jesus pede coisas pra gente. Ele pede. Ele não aparece pra gente como aparece pra Luísa e a gente sai fora do corpo. Não precisa fazer isso, mas ele pede. Ele nos move, ele nos inspira, ele fala no nosso coração claramente que ele quer alguma coisa. E a gente vai lá e faz. Ele dá aquela luz, aquele impulso no nosso coração para a gente agir. Se a gente estiver atento, sempre atento em Deus, conectados com Ele o tempo todo, a gente vai entender o que é para fazer. E mesmo que seja e qualquer coisa, a gente vai e faz. É, como corrigir uma pessoa, né? Falar com alguém, é, assim, com o nosso, não só com a pessoa da família, né? Com o nosso esposo, mas às vezes no trabalho, com alguma pessoa. E Jesus faz isso muito comigo para falar, para corrigir as pessoas, assim, é, essas desordens, né? No trabalho. Porque quando a gente é assim,
tem os momentos, né, que ele tem a situação, né, não é assim, que você fica corrigindo as pessoas o tempo todo, não é assim. Mas tem um contexto, né, tem uma situação ali que Jesus mostra, tem que corrigir, tem que falar. Porque no meu caso no meu trabalho eu tenho uma equipe que eu sou autoridade, eu sou autoridade. Então, acontece uma situação que a pessoa está totalmente desordenada ali, fazendo as coisas muito erradas. Eu não posso simplesmente ignorar. Eu tenho que ir lá e falar. Jesus me impulsiona a ir falar com a pessoa. Isso é uma coisa que é muito. Tem muita gente que tem o mesmo papel, né? Que gerencia pessoas e não fala. E prefere deixar passar. É muito mais fácil, né? Mais cômodo deixar passar batido e não ir lá corrigir e conversar com a pessoa e falar o que tem que ser falado claramente, de forma simples e direta, com caridade, mas tem que falar. Então a gente não deixa de fazer o que Jesus está pedindo por, por interesse nosso, né? Tipo assim, ah, não vou falar não, porque eu posso, que que a pessoa vai pensar de mim? São amigos, às vezes, pessoas que eu tenho amizade, assim, mas que eu não posso misturar as coisas. Eu tenho que falar com qualquer um que seja, mesmo que eu tenha pessoas que eu convivo, fico o dia todo convivendo com elas e eu chego e falo. Mas a gente não pode deixar de falar, ah, porque o que que fulano vai pensar de mim? No fundo, a gente tem medo de perder o prestígio, tem medo de perder a estima da pessoa, a amizade. E aí, você deixar de falar por causa disso? Jesus pediu, você fala. E então é muito importante isso, né? A gente não, não deixar de fazer o que Jesus pede. E muitas vezes a gente não faz por interesses próprios que a gente tem os interesses nossos, os nossos interesses, a nossa vontade. E aí, aí você vai e fica calculando baseado nisso. Se eu falar com essa pessoa, eu vou perder a estima, o carinho dela e tudo. Isso fica lá, às vezes, no fundo da alma. A gente nem percebe que você não quer falar por causa disso. Então tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter estar muito atento a Deus. Então ela foi lá e falou. E aí o que ela falou é interessante, né? Que eles queriam destruir qualquer tipo de bem moral. Religião, bem moral, tudo que pertence a Deus. Aí ela falou: permitam que eu fale e depois façam o que quiserem. Devem saber que, se conseguirem o vosso propósito de destruir todo o bem moral pertencente à religião, virtude, dependência e bem-estar social, vocês, sem se darem conta do erro, virão destruir ao mesmo tempo todos os bens físicos e materiais e temporais. Porque quando se tiram os bens morais, outro tanto se multiplicam os males físicos. Portanto, sem se darem conta, vão contra vós mesmos, destruindo todos aqueles bens caducos e passageiros que tanto amais. E não só isso, senão que vão buscando destruir vossa própria vida, e sereis causa de fazer derramar lágrimas amargas aos vossos descendentes. Aí, eu lembrei quando eu leio isso, essa parte que são homens que querem destruir todo o bem moral, religião, virtude, bem-estar social. Não tem como não lembrar do comunismo, das ideias socialistas, liberais, comunistas, não tem como não lembrar disso. Eu fiquei lembrando desse tipo de pensamento na sociedade, né? Socialista, comunista, que quer destruir toda a religião, que nega Deus totalmente, nega Deus, só que aí é justamente isso. Se tira Deus, se tira as virtudes, a, se tira Deus, as virtudes, a religião, destrói os próprios bens temporais, porque o que essas pessoas querem? O ateísmo, né, também. O que eles querem? Bens materiais, poder, bens materiais, os bens físicos, né, bens materiais. Mas se destruir as virtudes, a religião, destrói os bens materiais, destrói os bens físicos. Por exemplo, se destrói a virtude, se a sociedade, uma das coisas que a sociedade, esse tipo de pessoa, desse pensamento, pensa, né? Não precisa ter
essa coisa de castidade, a virtude da castidade. Não precisa. Tira Deus, tira castidade, família, qualquer a gente não precisa ter isso, essa 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 moral, né, que isso vem da religião. Tira isso. Se tira isso, a pessoa mesmo se destrói. A pessoa mesmo se destrói. Ela vai destruir a saúde, o próprio corpo, a própria vida, porque ela vai ter essa desordem sexual, por exemplo, vai destruir a própria vida. Então se tira esse bem moral da religião, dessa ordem, de como se relacionar com as pessoas. Tira, a pessoa pode se matar, ela mesmo se mata, ela fica doente. Eh, eles falam tirar a família, né, a base familiar, a família. Destrói a essa tirar o bem moral, tirar as virtudes, destrói a sociedade. Porque, por exemplo, uma pessoa que se a gente tira a família, pensa que não tem mais família, não tem mais pai, mãe, e as crianças vão ser quem vai educar as crianças? A pessoa que não cresce num seio ali familiar, com que tem alguém para ensinar os valores, as virtudes, como que essa pessoa vai ser? Ela vai ser uma pessoa que vai, ser violenta, que quem ensina os valores é a família, se tira a família, a sociedade cresce sem os valores. E aí cresce uma pessoa que não quer, por exemplo, que vai tirar ela falou, vai tirar os bens materiais. Se a pessoa não cresce com aqueles valores, eu tenho que trabalhar para me sustentar, tem que aprender a trabalhar desde pequeno, porque a gente aprende a trabalhar para conseguir as coisas, é pequenininho, é na família, é vendo o pai trabalhando, é vendo a mãe trabalhando dentro de casa, que a gente aprende a trabalhar para conseguir o sustento. Se tira isso, a própria sociedade se destrói. Se tira Deus, se tira a religião, se tira a família, se tira a própria sociedade se destrói. Isso é muito claro. Se a gente refletir um pouquinho, a gente vai entender. É muito claro que é destruído tudo, todos os bens materiais também. Se tira o espiritual, se tira Deus, se tira a religião, acaba tudo. A sociedade se autodestrói. É uma autodestruição da sociedade, das pessoas, até da riqueza do país. A riqueza temporal, né. E é isso que eles estão querendo, então eles estão destruindo a própria sem perceber o erro, eles estão se destruindo, que é o que ela falou para eles, né. Vocês querem o que vocês gostam tanto, que é os bens materiais, só tem como só só tem como existir esses bens materiais que vocês tanto amam, se tiver os espirituais. Se o homem tiver uma religião, se ele tiver temor a Deus, se tiver Deus conduzindo o mundo, senão ele se destrói e entra a morte. Depois fiz um ato grandíssimo de humildade, tanto que eu vi eu lembrei de um estudo que eu vi esses dias, pra gente é tão óbvio, né, isso, mas assim, tem o homem vai lá estudar e foi chegar numa fazer uma pesquisa para poder chegar nessa conclusão que a gente vê claramente, que nem precisar de um estudo científico para isso. Que assim, que a criança era um estudo sobre mentalidade, essas coisas. Que a criança que trabalha em casa, tipo, faz tarefas simples em casa, eh, coisas simples em casa, lavar louça, estender roupa, catar, pegar os brinquedos, essas coisas, bem simples assim, que na vida adulta, ela tem uma capacidade de lidar no trabalho com problemas, com situações, com desafios depois na vida adulta, no trabalho, muito mais do que uma pessoa que não fez nada em casa. Que arrumar o quarto, por exemplo, arrumar o quarto quando pequeno, que a pessoa já tem ali ela tem que lidar com situações, com dificuldades, com desafios, no quarto, limpando o quarto, então ela aprende a organizar o quarto. Quando ela for trabalhar fora, ela já adquiriu essa habilidade de organização. Aí ela consegue, por exemplo, se ela estiver trabalhando, se ela estiver lá como um gerente,
E ela tem que organizar a ela tem que organizar, por exemplo, o processo um processo lá na empresa. Ela já adquiriu aquela habilidade quando ela arrumava o quarto dela, pequena. Quando ela estava lavando a louça, o copo quebrou e caiu. E ela teve que lidar com aquela situação ali, de de lidar com aquela frustração, com aquele erro ali que ela cometeu, então ela já aprendeu. Aí ela aprende alguma coisa: "Eu não posso, deixar o copo aqui muito perto aqui, porque cai e quebra". Então ela já aprende que o erro, não é o fim, né, que o erro que ela aprende com os erros. Então ela vai adquirindo habilidades e coisas que, quando for na vida adulta, ela vai levar isso para a vida e vai ser muito mais fácil ela lidar com situações difíceis no trabalho. Isso é na família. E onde que ela aprendeu essas habilidades desde criança? Na família, no seio familiar. Então, se destrói isso, a sociedade se autodestrói, destruindo a família, destruindo os bens morais, destruindo essa hierarquia do o filho obedecer o pai. Quando chega no trabalho, a criança que já aprende a obedecer em casa, quando ela vai para o ambiente de trabalho, ela aprende a obedecer a ordem, a hierarquia na empresa. Então, destruindo a família, destrói os próprios bens. Se numa empresa não tem hierarquia, não tem ordem, a empresa não funciona e destrói tudo. Então, assim, é uma burrice do ser humano querer destruir os bens morais, que ele se destrói. E ele que busca tanto a satisfação com riquezas aqui na Terra. Modo de reprimir as paixões, a importância dos primeiros movimentos delas. É muito importante esse trecho aqui, né? O que Jesus falou para Luísa. Fala para a gente também, né? No volume 4, 126, 16 de abril de 1902. Modo de reprimir as paixões, a importância dos primeiros movimentos delas. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha. Então eu, não vendo-o vir, disse: O que estou fazendo neste estado, se o objeto que me encantou não vem mais? É melhor acabar logo com isso. Enquanto dizia isto, meu doce Jesus veio por pouco e disse-me: Minha filha, todo o ponto está em reprimir os primeiros movimentos. Se a alma está atenta a isto, tudo irá bem. Se não, aos primeiros movimentos não reprimidos sairão fora as paixões e romperão a força divina, que como perto circunda a alma para tê-la bem guardada e afastada pelos inimigos que sempre buscam insinuar e danificar a pobre alma. Mas se assim que os adverte entra em si mesma, humilha-se, arrepende-se e com coragem põe remédio, a força divina se fecha de novo em torno da alma. Mas se não põe remédio, a força divina já foi quebrada, dará lugar a todos os vícios. Por isso está atenta aos primeiros movimentos, pensamentos, palavras que não sejam retos e santos. Porque se te escapam os primeiros, não é mais a alma que reina, mas as paixões, se queres que a força não te deixe um só instante. Então, muito importante, né? Assim que vier pensamentos que não sejam retos, puros e santos, tem que reprimir, repudiar, ignorar esses pensamentos e se humilhar e se arrepender já nos primeiros pensamentos. Não deixe esses pensamentos invadir a sua alma ali e você ficar nesses pensamentos. Não fica nesses pensamentos. Não alimente esses pensamentos. Já nos primeiros movimentos das paixões, da sua vontade humana querendo ditar as regras, já corta logo. Já fala logo, já cala logo o seu eu. Quando o seu eu começar a falar, já cala ele logo, no início. Porque se você ficar o dia todo tendo esses pensamentos e você não cortar, vai quebrar a força divina. Você tem que ficar em Deus, nos pensamentos divinos, o tempo todo. Assim que surgir um pensamento que não seja reto e santo e puro, corta logo. Não fica dando asas para esses pensamentos, alimentando esses pensamentos, por exemplo, de por que que não sei, deixa eu pensar aqui. Pensamentos de desistir. Eu vou desistir, não tem como viver na divina vontade, eu vou desistir, eu não consigo estudar tudo isso, ler tudo isso, eu não consigo não, fazer todo dia meditação, é impossível. Minha vida é muito corrida. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo, é impossível, não sei o quê. Não alimente esses pensamentos. Eu não eu não eu não sou capaz.
Eu não sou capaz, eu não entendo, eu não consigo entender, eu não consigo aprender. Medo, dúvida, desconfiança, perturbação, isso tudo é vontade humana. Já corta logo. A gente sabe o que é coisa do nosso eu, o que é do eu, do nosso eu, da nossa vontade. Jesus explica isso muito claro, né? O que é. A Nossa Senhora, já nos 31 dias com Maria, já explica a vontade humana, o que é. Então, se a gente vê os movimentos dessa vontade humana querendo ter vida, a gente já corta logo de cara. Pensamentos de inveja, de orgulho, de medo, de dúvida, de perturbação. Perturbação é uma coisa que é assim, muito claro que não é Deus, porque Deus é paz. Então, se tem perturbação, agitação, perturbação, assim, muito grande, já volta para Deus logo. Não fica perturbada nesse ambiente de perturbação, sabe? Nessa inquietação interior. Isso é tudo no interior, né? Tudo no interior. Não fica nisso. Já corta logo. Já traga para sua mente a verdade. Porque todos esses pensamentos da vontade humana é tudo mentira. São mentiras, são coisas que não existem. Já traz logo os pensamentos divinos, o que é divino, o que é a verdade para sua alma à tona, assim, ó. Busca na sua alma que tá lá, né? Tudo que a gente lê, tudo que a gente conhece, tá tudo guardado no fundo da alma. Aí às vezes vem esses pensamentos das trevas, da vontade humana querendo colocar uma nuvem, tudo isso, e a gente vai lá, cala, cala. Pensamento de preocupação com o futuro, ansiedade demais, assim, já corta logo. Já corta pela raiz. Não alimentar esse tipo de coisa, né? E Jesus falou que se você, que a força divina, que tem que estar atento aos primeiros movimentos, pensamentos, palavras que não sejam retos e santos, aos primeiros. Porque se te escapam os primeiros, não é mais a alma que reina, mas as paixões. Se você não já, é, se você não, dos primeiros pensamentos, você já não rejeita, já não coloca um fim ali no início, as paixões aqui vão reinar. Começa a vir mais, mais e mais e mais, e aí quem reina? As paixões. Não é mais a alma que reina, mas as paixões. Se queres que a força não te deixe um só instante, então reprime os primeiros pensamentos. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós. Amém.